que são essas leis ponderais, né? As leis ponderais são aquelas que relacionam as massas de substâncias participantes de uma reação química, ou seja, os reagentes e os produtos. Com elas eu posso prever quanto de produto eu vou ter a partir de uma quantidade que eu tenha de reagente, e eu posso saber também, se eu tiver a quantidade de um dos reagentes, quanto do outro reagente eu vou precisar. E elas fazem a química entrar numa nova era, onde o conhecimento ele é baseado na prática, no experimento, né? E isso aí aconteceu entre o final do século XVIII e o início do XIX, né? E aí essas leis vieram a confirmar então a teoria de Dalton, né, das bolas de bilhar, para representar os átomos. E essas leis são a lei de conservação da matéria e a lei das proporções constantes de Proust. O que é essa lei de conservação da matéria? Ela fala que a massa que eu tenho dos reagentes, ou seja, as substâncias que eu vou misturar para obter os produtos, então essas duas massas são iguais, massa de reagente e massa de produtos, né? Então, para exemplificar aqui, ó, se 4 gramas de gás hidrogênio reagiram completamente com 32 gramas de gás oxigênio, tenho que formar 4 com 32, 36 gramas de H2O. Então, isso aí prova, já que a massa inicial é igual à final, mostra que nenhum átomo é criado ou desaparece no processo. Outro exemplo, se eu tenho 98 gramas de H2CO4, ácido sulfúrico, reagindo com NaOH hidróxido de sódio, a soma 178 vai ser a quantidade de produtos que eu vou obter. E quando eu vou lá do outro lado e vejo quanto que dá, 142 com 36 dá o 178, ou seja, a lei de conservação da matéria está comprovada aqui na nossa reação. Por quê? Porque a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Qual que é o valor de X aqui? Quem que é o X? É essa quantidade de O2 que a gente está querendo determinar. Reação. Carbono mais gás oxigênio dá CO2. Então, se eu tiver 12 gramas de carbono e reagiu com O2 e formou 44 gramas de CO2, como é que eu sei quanto de O2 que reagiu? Eu sei que esse 44, ele resulta da soma 12 mais alguma coisa que eu chamei de X. Ou seja, eu preciso que X seja igual a 32 gramas. Por quê? 12 com 32 vai dar os 44 que eu estou precisando lá. Então, essa aí é a lei de Lavoisier, que a gente comprova, e ao mesmo tempo está utilizando aqui a lei de Proust. Por quê? A lei de Proust ela vai me falar assim, se eu conheço a quantidade de um dos reagentes, quanto eu vou precisar de outro para formar uma determinada substância. Então, eu utilizei as duas leis aqui ao mesmo tempo. Eu já antecipei um pouquinho ali a lei de Proust, né? Mas a gente vai falar um pouquinho dela agora. Uma substância apresenta seus constituintes combinados em uma proporção em massa constante definida. Parece um negócio difícil, mas não é. O que isso aí quer dizer? Vamos ver. Assim, eu tenho mercúrio, que é o Hg, oxigênio, que é o O, para formar o óxido de mercúrio, que é o HGO. Aí, quando 16 gramas de oxigênio vão formar óxido de mercúrio, ela precisa de 200 gramas de mercúrio. Quando 6 gramas de oxigênio vão reagir para formar óxido de mercúrio, ela precisa de 75 gramas. Quando 10 gramas de oxigênio reagem para formar óxido de mercúrio, precisa de 125 gramas. A gente pega esses números aí e faz o seguinte. Quanto de oxigênio
para quanto de mercúrio? Quanto de oxigênio para quanto de mercúrio? Quanto de oxigênio para quanto de mercúrio? O que a gente colocou aqui? Se eu divido nessas situações dos experimentos o número de cima pelo número de baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo a quantidade de mercúrio, que é o que está em cima, por oxigênio, que é o que está embaixo. Eu estou vendo ali quantas vezes a quantidade de mercúrio que eu preciso para aquele experimento é maior que a quantidade de oxigênio. Então, esse 12,5, que é resultado dessa, que é resultado dessa, que é resultado dessa conta, é a demonstração da lei de Proust. O que esse 12,5 quer dizer? Quer dizer que quando eu tiver uma certa massa de oxigênio, a massa de mercúrio que eu vou precisar para reagir com essa massa de oxigênio, ela vai ser 12,5 vezes maior do que a massa de oxigênio. Então, eu conhecido a massa de um dos ingredientes, pela lei de Proust eu vou saber quanto eu vou precisar do outro. Tem outro exemplo aqui. Se eu tenho 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 de oxigênio, 1 grama de hidrogênio, que é a metade, vai reagir com 8. 10 gramas de hidrogênio, que é 5 vezes maior que 2 gramas, reage com a quantidade de oxigênio 5 vezes maior. Quando eu coloco aí, isso aí na conta aqui, na razão, massa do oxigênio do primeiro experimento, 16 para 2 de hidrogênio. Oxigênio no segundo experimento, 8 para 1 de hidrogênio. Massa de oxigênio no terceiro experimento, 80 para 10 de hidrogênio. Essa conta aí, em todos os casos, vai dar 8. O que isso quer dizer? Que a quantidade de de oxigênio que eu vou precisar para reagir com uma certa quantidade de hidrogênio, ela sempre vai ser 8 vezes maior. Isso é a lei de Proust. Lembra um pouco a questão do bolo, né? Vamos dizer que eu tenho aqui uma receita fictícia, né? Para fazer uma receita de bolo, eu preciso de 2 ovos, 2 xícaras de farinha e 1 xícara de leite. Então vamos pensar que eu olho na geladeira e tem 2 ovos. Eu vou precisar, para complementar essa receita, 2 xícaras de farinha e 1 xícara de leite. Se eu quiser fazer com 4 ovos, eu já estou dobrando essa receita. Ou seja, as quantidades de farinha e de leite, elas vão dobrar também. Então, isso é lei de Proust. Quanto que eu preciso do outro reagente a partir de uma quantidade que eu conheço? Por exemplo, eu conheço que eu quero fazer com 6 ovos. 6 ovos é 3 vezes maior do que a receita inicial. Então, o que vai acontecer? Os meus ingredientes que acompanham o ovo lá, né? Eles vão ter que ser também 3 vezes maior em quantidade, né? Então, isso é a lei de Proust. Resumindo isso aí, como é que funciona? Lei de Lavoisier. O número de átomos se conserva depois que a reação acontece. Olha aqui, ó. Digamos que aqui é carbono, mais O2, formou CO2. Tá vendo? Não desapareceu nenhum átomo e nenhum também foi formado no meio do processo. Um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. As substâncias que eu tenho antes e depois são diferentes, mas os átomos que estão inicialmente permanecem no final. Lei de Lavoisier. Lei de Proust. Eu vou fazer um experimento.
é 1 de carbono com 2 de oxigênio reagiram completamente para formar o CO2. Eu vou dobrar o experimento. Para dobrar o experimento, quanto tem que ser o carbono? Eu vou ter que ter 2 de carbono, 2 átomos. Então, o que vai acontecer? Dobrei o carbono, dobrei também o oxigênio, para eu poder ter a reação completa. Isso é lei de Proust. Se eu conheço a massa de um dos reagentes, eu posso calcular quanto vai ser a massa do outro. Aqui a gente tem os exemplos, né? Vamos acompanhar com atenção aqui. Eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico. Eles reagem com 80 gramas de hidróxido de sódio, gerando 142 gramas de sulfato de sódio e 36 gramas de água. Aí ele pergunta para a gente assim: determine as massas de sulfato de sódio e de água, ou seja, ele quer saber essas massas aqui, formadas quando reagem 490 gramas do ácido sulfúrico e 400 gramas do hidróxido de sódio. Quando eu vou olhar a quantidade de ácido sulfúrico que eu tenho inicialmente e a que eu tenho agora, aqui ele está multiplicando por 5, está aumentando 5 vezes. A quantidade de hidróxido de sódio também está sendo aumentada 5 vezes. Logicamente, a quantidade de produto que eu vou formar vai ser 5 vezes maior. O que era 142 de hidróxido do sulfato de sódio, vezes 5, 710 gramas. O que eram 36 gramas de água vai ser multiplicada também por 5, ou seja, 180 gramas de água. E se a gente pega essas quantidades e verifica aqui, ó, 490 com 400, a gente vai ter 890 gramas para a massa dos reagentes. Se a lei de Lavoisier for verdadeira, a massa dos produtos também tem que ser essa. Embora o exercício não esteja pedindo isso, a gente vai usar aqui como oportunidade para comprovar isso. Porque a resposta do exercício já estava aqui, ó, 710 e 180. Mas vamos terminar aqui a comprovação. Quanto que tem de produto? 710 com 108. Então, somando os dois, a gente vai ter 0 aqui, 9, 890 gramas. Ou seja, a massa dos reagentes igual à massa dos produtos, como predito por Lavoisier e a sua lei, né? Outro exemplo. 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio, né? Faltou colocar o oxigênio aqui, ó. Então, vamos lá, revisando. A gente falou que 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de CO2. Determine a massa de O2 necessária para reagir com 36 gramas de carbono e a massa de CO2 formada. Então, ele quer saber essa quantidade aqui e quer saber essa quantidade aqui. Então, quando eu olho o exercício, essa quantidade de carbono aumentou 3 vezes. Logicamente, a quantidade de oxigênio também vai aumentar 3 vezes. Quantidade necessária, né? Então, vai ser quanto? 3 vezes 2, 6.
3 vezes 3, 9. Eu vou precisar de 96 gramas de oxigênio. E quanto de CO2 que vai se formar aqui? Como eu sei que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, a massa de CO2 formado vai ser igual, então, a 36 mais 96. Então, vamos fazer isso aí. 36 mais 96, que vai dar 6 com 6, 12. Sobe 1, 132 gramas de CO2. Então, a gente pode dizer que 36 gramas de C reagem com 96 gramas de oxigênio, de O, para formar 132 gramas de CO2. Certinho?